Brasília. O homem do crime da mala, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, assessor de confiança do presidente Michel Temer, filmado recebendo uma mala com R$500 mil da JBS, ameaça contar tudo o que sabe. Ele estaria negociando uma delação premiada. Enquanto isso, caciques dos principais partidos negociam um acordão para garantir foro privilegiado a Temer e aos ex-presidentes Lula e Dilma. Veja ainda nesta edição do Jornal da Cultura. Feirão da Caixa. Pode ser esta a oportunidade para a compra da casa própria. Temporal em Maceió deixa mortos, feridos e dezenas de desabrigados. Dependentes químicos da Cracolândia se espalham por 23 pontos da cidade. Pane nos computadores da British Airways provoca caos em aeroportos de vários países. Festa do Divino atrai milhares de turistas a São Luís do Paraitinga. Crise política, economia instável, desemprego em alta. O momento não parece ser o mais favorável para a compra de um imóvel. Mas se você estiver disposto a tomar alguns cuidados, o Feirão Caixa da Casa Própria, que vai até amanhã em São Paulo, pode representar a oportunidade que você estava esperando. Merari e Anderson aproveitaram o sábado no Feirão da Caixa para tentar comprar a casa deles. Conseguimos a aprovação da carta de crédito de R$240 mil. Está dentro da expectativa? Está dentro da nossa expectativa. E agora vocês vão fazer o quê? Agora nós vamos procurar o imóvel e voltar aqui para finalizar a nossa aquisição. Entrar em um financiamento para ter a casa própria, como eles querem, talvez seja a dívida mais saudável que se possa fazer. Desde que antes de se tomar essa decisão, inúmeros fatores sejam considerados. E aqui talvez não seja o melhor lugar para você fazer a compra do imóvel numa primeira vez, porque aqui você não consegue ver o imóvel. Aqui é um bom lugar para você pesquisar. Você tem ideia daquilo que você quer, você vem ver as ofertas do mercado. Também é bom levar em conta o atual momento econômico do país, que não é dos mais favoráveis. O preço dos imóveis tem oscilado muito, o desemprego está em alta e por isso é preciso ter uma vida financeira bem estável antes de entrar no financiamento. Do contrário, existe o risco de ver a casa própria indo embora porque as parcelas não foram pagas em dia. Para evitar esse desfecho indesejável, o segredo é se informar. E no Feirão da Caixa tem muitas fontes para isso. Nós temos, por exemplo, aqui de empregados da Caixa trabalhando simultaneamente, cerca de 50 empregados prestando informações. Nós temos no Feirão 90 construtoras, nós temos mais de 50 imobiliárias aqui presentes e mais de 20 correspondentes. Quem são os correspondentes? São aqueles que nos ajudam a preparar e aprovar o financiamento para a população. Mas cuidado com as propagandas que prometem muito. Elas podem esconder as reais condições do imóvel ou a má reputação de uma empresa. Você tem que saber quem é a construtora, se ela entrega no prazo, se ela constrói direitinho, conversar com outras pessoas que já compraram imóvel dessa empresa, fazer pesquisa no Procon, no site do Tribunal de Justiça. Bons negócios não saem assim da cartola. Você tem que pesquisar muito, não existe negócio milagroso, né? E realmente tem que gastar a sola do sapato para poder achar um imóvel ideal. Hoje, os integrantes de movimentos sociais desocuparam a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Eles ocupavam o local desde quarta-feira em protesto contra as ações da Prefeitura para acabar com a Cracolândia. Depois que a Justiça autorizou a internação compulsória de dependentes químicos, a Prefeitura vai convocar um comitê de psiquiatras para definir critérios para as internações, que só poderão ocorrer com ordem judicial específica. A Praça Princesa Isabel, na área central de São Paulo, permanece ocupada por usuários de droga que deixaram a região da Cracolândia depois da operação policial do último domingo. Barracas foram montadas no local, mas muitos se protegiam usando apenas um cobertor. Nossa equipe viu pessoas chegando com objetos em carrinhos de supermercado. São pouco mais de 8 horas da manhã e a situação aqui no coração de onde ficava a Cracolândia é tranquila nesse momento. Nas duas esquinas tem viaturas da Polícia Militar, aqui também à minha direita viaturas da Guarda Civil Metropolitana e pelo menos 4 postos de atendimento foram montados para dar assistência aos usuários de drogas. Esse aqui à minha direita, que está com um pouco de movimento, tem um outro lá na esquina e mais 2 aqui nesses prédios, uma unidade do projeto Recomeço do Governo do Estado e uma outra do projeto Redenção da Prefeitura de São Paulo.
Hotéis e bares da região foram lacrados com blocos de concreto, um cenário bem diferente do que se via uma semana atrás. Ontem à noite, a Justiça concedeu uma liminar, a pedido da Prefeitura, permitindo a internação forçada de dependentes químicos após uma avaliação médica e uma nova ordem judicial em cada caso. A medida vale por 30 dias e se restringe às proximidades da Cracolândia. O Ministério Público e a Defensoria Pública, contrários à iniciativa, anunciaram que vão recorrer. Este psiquiatra também critica a decisão. Na maioria dos casos é uma lesão contra o direito do indivíduo de ir e vir, né? O desejo dele se tratar ou não, que na dependência química a gente preza que é um fator extremamente importante, o desejo desse indivíduo se tratar. Não adianta nada você internar por 1 ano, ou 6 meses, ou 1 mês, depois você dá, é o que eu falo, você vai dar alta para essa pessoa, ela vai para onde? Ela vai fazer o quê? Em nota, a Prefeitura informou que a internação compulsória será usada em última instância e com total respeito aos direitos humanos. As equipes vão ser formadas como foi determinado pelo senhor juiz, composta por membros da saúde, pelo menos 2 membros, membros da assistência social, pelo menos 2, e membros da Guarda Civil para protegê-los. Na realidade, nós vamos ter um protocolo, nós constituímos um comitê de psiquiatras de alto nível, que eu não posso agora ainda revelar o nome, mas que vão estabelecer quais os critérios que vão ser utilizados para identificar se esse paciente realmente está ou não com alguma crise grave psiquiátrica. Essa abordagem deve começar assim que nós tivermos os protocolos já pactuados com os psiquiatras, para que a gente possa fazer uma coisa no mais alto grau de lisura e de acompanhamento médico e científico. Em 2010, o Brasil registra recorde de assassinatos em conflitos por terra. A marca foi atingida com a morte de 10 trabalhadores rurais durante uma ação policial no Pará. 21 policiais militares e 8 policiais civis foram afastados para a investigação. A chacina escancara uma escalada da barbárie em conflitos agrários no país. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra. Neste ano, já foram registradas 37 mortes em conflitos por terra. Esse é o maior número registrado desde 2008. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência, estado de calamidade pública, por conta das fortes chuvas que caem na capital alagoana desde ontem à noite. Foram registrados 23 deslizamentos de terra na cidade. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. A praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi palco de uma manifestação da ONG Rio da Paz contra os escândalos de corrupção na política. Quase 600 máscaras foram fincadas na areia, representando senadores, deputados e o presidente Michel Temer. As máscaras foram pintadas de vermelho, simbolizando a vergonha na cara que muitos desses políticos deveriam sentir. Amanhã, o Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe o Festival de Gastronomia Orgânica. A edição traz produtores de queijos, geleias, legumes, além de pratos preparados por chefes com os ingredientes da feira. Além dos produtos, haverá oficinas de compostagem e de cozinha para as crianças. O festival começa às 9 horas da manhã e vai até às 18 horas. A entrada é gratuita. Terra do médico Oswaldo Cruz, São Luís do Paraitinga fica a 187 quilômetros de São Paulo. Tombada como patrimônio histórico e cultural, até o dia 4 de junho é palco da Festa do Divino. Encravada entre montes verdejantes, a pequena São Luís do Paraitinga está pronta para uma das mais tradicionais comemorações da cidade, a Festa do Divino Espírito Santo. São mais de 200 anos de tradição, que começa sempre 50 dias depois da Páscoa. Sagrado e profano se misturam nesta festa que dura 10 dias. Novenas, bandeiras, violeiros, quermesse, tudo junto para celebrar e agradecer a fartura do ano todo. Mas, na verdade, ela tem uma tradição ainda muito longínqua aí, que é ligada aos círculos das colheitas, ainda nas divindades pagãs, e que isso foi sendo incorporado hoje pela Igreja Católica e se transformou nessa grande festa. Tem também o tradicional desfile dos bonecos gigantes. O João Paulino, a Dona Maria Angu. Contava-se lá atrás, o Chinica, né, um grande contador de história nosso aqui, o Chinica dizia que era o nome, o título, foi dado em homenagem a um casalzinho festeiro e festivo da zona rural que vinha para a cidade
vendendo os quitutes, tanto os doces como pastéis de angu. E a vaca belda dá pel na belta. Eles percorrem a cidade fazendo a festa dos adultos e também da criançada. Olha só, o seu Benedito está desde ontem preparando o principal prato da festa, que é o afogado. Um cozido feito de carne e batata com doações dos próprios moradores. E aqui está o afogado. Bora experimentar. O afogado, o prato é uma herança dos tropeiros que abriram aqueles caminhos na ponta do facão. O segredo dele é fácil, não tem segredo. É cozinhar ele com sal e alho e é só isso. A fé dessa gente é tão grande que a cidade hoje já superou o desastre de 7 anos, quando as chuvas destruíram casas, escolas e o comércio. É a fé do tropeiro, a fé o roceiro que faz isso. Além da parte religiosa, São Luís do Paraitinga se enche de manifestações culturais e shows. Uma programação feita sob medida para essa cidade onde em cada cantinho se ouve uma moda de viola, tudo sob a bênção do Divino Espírito Santo. O Grupo Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria do ataque contra um ônibus que levava cristãos coptas na última sexta-feira em Minia, no Egito. Pelo menos 29 pessoas, entre elas crianças, morreram e outras 24 ficaram feridas. Em resposta ao ataque, o governo egípcio bombardeou centros de treinamento do Estado Islâmico no país e na vizinha Líbia. E veja agora outras notícias internacionais. Uma pane no sistema de computadores da British Airways provocou atrasos e cancelamentos de voos em todo o mundo. Nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, todas as partidas previstas até o início da noite foram canceladas e centenas de passageiros lotaram os terminais que ficaram congestionados. A empresa informou que a falha foi ocasionada por problemas no fornecimento elétrico. Decepção no encontro dos líderes do G7, composto por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido, em Taormina, na Itália. Apesar da pressão dos países europeus, Donald Trump se recusou a aderir ao Acordo do Clima e vai anunciar sua decisão a respeito da negociação climática de Paris na próxima semana. Emmanuel Macron, da França, disse esperar que o presidente americano reveja a decisão. A alemã Angela Merkel classificou o resultado da reunião como muito insatisfatório. Milhares de pessoas se reuniram hoje no centro de Madrid, na Espanha, durante a Marcha pela Dignidade para criticar a reforma trabalhista do governo de Mariano Rajoy, adotada em 2012. Os manifestantes reivindicaram melhores condições de emprego e salário. Os trabalhadores acusam o governo de se promover às custas de achatamento salarial, perda de direitos e condições precárias de empregos. Suspense em Brasília. Homem do crime da mala ameaça contar tudo sobre as propinas da JBS. E mais, no Congresso, líderes partidários negociam acordão para livrar políticos das garras do juiz Sérgio Moro. Tensão em Brasília. O deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, assessor do presidente Michel Temer, filmado enquanto recebia uma mala com R$500 mil do grupo JBS, estaria negociando uma delação premiada. No Congresso, deputados e senadores negociam um acordo para garantir foro privilegiado aos ex-presidentes da República. Rodrigo Rocha Loures foi afastado do cargo de deputado federal por ordem do ministro Edson Fachin, do STF. Assessor de confiança do presidente Michel Temer, Rocha Loures era o intermediário para os assuntos do governo com o grupo JBS. Depois de ser filmado recebendo os R$500 mil em propinas da JBS, ele inicialmente tentou esconder a mala com dinheiro. Depois devolveu à Polícia Federal a quantia de R$465 mil e tentou embolsar R$35 mil. Pressionado, acabou
acabou entregando a diferença. Agora, Rocha Loures busca um meio de evitar ser condenado por corrupção e estaria negociando uma delação premiada, o que vem provocando forte inquietação em Brasília. Enquanto isso, líderes dos principais partidos na Câmara e Senado negociam um amplo acordo destinado a estender o foro privilegiado aos ex-presidentes da República, o que incluiria Lula, Dilma e, eventualmente, Michel Temer. Com esse benefício, eles ficariam fora do alcance do juiz Sérgio Moro nas denúncias da Operação Lava Jato. Na semana em que o país viveu mais uma etapa da longa crise política que se arrasta há longo tempo, o governo Temer se viu mais uma vez sob forte pressão, após as denúncias de corrupção feitas pelos empresários do grupo JBS e dos violentos protestos em Brasília. Para tentar entender um pouco mais sobre esses possíveis desfechos dessa crise, a gente fala agora com o cientista político e professor do INSPER, Fernando Schuller. Boa noite, professor. Boa noite, Maiana. Muito obrigada pela sua participação. Professor, o presidente Michel Temer ainda tem governabilidade? Olha, eu diria, primeiro, o presidente Michel Temer ele tem um mérito, né? Ele conseguiu conduzir o Brasil, de alguma maneira, de uma crise profunda, né? Num PIB que caiu 3% ainda no ano passado, para uma certa estabilização, né? Até a quarta-feira, antes da revelação desse escândalo, nós tínhamos alguns dados muito positivos na economia. Nós tínhamos uma geração de 60 mil vagas em abril, nós tínhamos o risco país abaixo de 200, que era inédito desde 2015, nós tínhamos já uma perspectiva de uma redução significativa da Selic na próxima reunião do Copom. Então, uma série de dados que vinham melhorando, vamos dizer assim, o grau de otimismo da economia brasileira, incentivando, né, a perspectiva de investimentos, assim por... Tudo isso, de alguma maneira, ficou agora em compasso de espera, né? Eu diria que hoje é mais importante, vendo do ponto de vista assim, dos investidores, do ponto de vista do próprio sistema político, ou seja, ou a permanência do presidente Temer, né, em condições, na minha opinião, muito difíceis, né? Eu acho que houve um déficit de credibilidade para o pessoal do presidente na revelação daquele diálogo, né? Ou uma transição que seja rápida, o menos indolor possível, para que se preserve a agenda econômica, a agenda das reformas, a agenda da estabilização. Acho que esse é o grande desafio brasileiro hoje. Como é que você faz essa transição? E falando nas reformas, então a gente tem aí a reforma da Previdência e a trabalhista. Como que elas ficam nesse momento, então, aí nas duas casas, na Câmara e no Senado? Bom, de novo, até antes desse episódio, havia uma expectativa que você teria, o governo teria em torno de 230, 220, às vezes falava um pouco mais, votos, vamos dizer assim, mais programáticos em favor da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para o telespectador entender, precisa de 308 votos. É um quórum qualificado porque é uma emenda constitucional. A reforma trabalhista já é um pouco mais simples, mas já precisa de maioria simples no Senado, porque já foi aprovada, né, na Câmara dos Deputados. Vamos dizer, hoje é uma incerteza em relação a isso, porque esta fatia de deputados que não tem uma convicção na reforma necessitam, digamos, da negociação com o governo, são votos de coalizão. E nesse momento o governo tem muita dificuldade em fazer promessa e apontar para o futuro em função da instabilidade, né, da sua própria permanência. Então eu diria que hoje a reforma da Previdência sim está sob risco, não é? Mas o governo mostrou essa semana que passou que continua tendo base no Congresso, né? Aprovou uma série de medidas provisórias, teve aprovação na leitura do relatório, meio tumultuada, né? Mas houve, né, na reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então o governo vem mostrando uma certa capacidade de recomposição, né? Mas ainda há muito risco. Agora, como que o senhor avalia essa questão sucessória do presidente Michel Temer? Então, numa eventual saída, qual que é a linha? O senhor acredita, então, que a Constituição pode, de fato, ser mudada para a gente ter as eleições diretas? Bom, primeiro, eu não acredito na renúncia, né? Por quê? Porque o presidente tem base política, né? Depois, não há movimentos de rua. A oposição também tem envolvimentos com essa operação toda, então também está fragilizada. Quer dizer, então, assim, o presidente já mostrou, aliás, essa semana, mostrou claramente que vai usar todos os recursos jurídicos de que dispõe, né, para resistir na sua posição, né? Por outro lado, não acredito no impeachment, né? Primeiro porque o Rodrigo Maia é um aliado do presidente Temer. Segundo porque, digamos assim, a própria gravação não é conclusiva acerca do tema do crime de responsabilidade. Há um debate sobre isso, né? Não tenho posição sobre isso, evidentemente, mas assim, não é algo conclusivo, a não ser que aconteçam novos episódios. E hoje ninguém tem bola de cristal, né? A própria reportagem falou sobre a possibilidade do Rodrigo Rocha Loures, que a gente não sabe o que vem nessa delação, ou em outras delações, né? Então, quer dizer, há muito
muita, vamos dizer assim, muita incerteza no ar. Mas eu diria que a hipótese hoje mais provável, na qual o sistema político aposta, é o tema da cassação, a hipótese da cassação no TSE, que não vai ser um processo lento. Nós estamos falando aí de no mínimo 2, 3, 4 meses. Há muita ideia de que seja um processo rápido. Vai começar dia 6 agora, né? E poderia ser um caminho para uma transição rápida. Então a gente tem que aguardar, então, os próximos dias. Olha, é o ano da instabilidade. O que a gente espera é que a agenda de reformas, a agenda econômica, de alguma maneira seja preservada. Tá certo, professor. Muito obrigada. Obrigado. A gente conversou com o professor do INSPER, Fernando Schuller. Obrigada pela sua participação. Depois do intervalo, os gols no Brasil e no mundo. E a primeira partida para definir o campeão do Novo Basquete Brasil. Dois clássicos regionais abriram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Vamos ver os gols? No Morumbi, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0. O atacante argentino Lucas Prato fez um gol e deu o passe para o segundo, marcado por Luiz Araújo. Em São Januário, o clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense terminou com muitos gols. Luiz Fabiano, de cabeça, fez o primeiro gol do Vasco. Jean tocou a mão na bola na área, pênalti para o Flu e Henrique Dourado converteu. Pouco depois, Gilberto acertou Richarlison e o Fluminense teve novo pênalti para cobrar. Henrique Dourado trocou o canto e marcou de novo. Escobar, que havia entrado há pouco tempo na partida, chutou no cantinho de Diego Cavalieri e empatou o jogo. Já nos acréscimos da partida, Nenê recebeu na área e bateu forte para fazer o gol da vitória vascaína, 3-2. Pela Série B, em Belém, o Paysandu recebeu o Internacional e venceu por 1-0 com este gol de Fernando Gabriel. O sábado foi de decisões das Copas Nacionais na Espanha, Alemanha e Inglaterra. Arsenal, Borussia e Barcelona faturaram os seus respectivos títulos. O título da Copa da Inglaterra ficou com o Arsenal após vencer o Chelsea por 2-1. No primeiro gol do Arsenal, muita polêmica, depois de Alexis Sanchez tocar a mão na bola antes da conclusão. Na segunda etapa, Diego Costa empatou para o Chelsea, mas poucos minutos depois, Ramsey fez o gol que garantiu o 13º título do torneio ao Arsenal. Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund duelaram no Estádio Olímpico de Berlim. Dembélé, em grande jogada individual, fez 1-0 para o Borussia. Em contra-ataque, Rebiti igualou o placar para o Frankfurt. No segundo tempo, o gol de Aubameyang, em cobrança de pênalti, garantiu a vitória ao Borussia Dortmund e o 4º título da Copa da Alemanha na história do clube. Na Espanha, a decisão da Copa do Rei colocou o gigante Barcelona diante do pequeno Alavés. O Barça fez o primeiro gol com o Messi. O Alavés empatou em cobrança de falta com Hernández. Neymar fez o segundo do time catalão e Alcácer o terceiro. No final, festa dos jogadores do Barça pela conquista da Copa do Rei pela 29ª vez, em partida que marcou a despedida do técnico Luiz Henrique do comando da equipe. A primeira partida em melhor de 5 e que vai decidir o campeão da temporada do Novo Basquete Brasil foi hoje à tarde em São Paulo. O paulistano venceu o Bauru. Vamos ver como foi. Apoiado pela entusiasmada torcida, o jovem time do paulistano começou muito bem em quadra, com bom aproveitamento em arremessos de 3 pontos e consistente na marcação. Do lado do experiente time de Bauru, o pouco aproveitamento do destaque do time, o ala Alex Garcia, acabou criando muitas dificuldades ao time do interior, que também cometeu muitos erros e acabou terminando o primeiro tempo 7 pontos atrás, 41-34. No segundo tempo, o paulistano seguiu no mesmo ritmo, focado na defesa, no ataque e abrindo vantagem. O Bauru melhorou, apertou e acertou mais, mas não o suficiente para reverter a desvantagem no placar, que terminou com 82-78 para o paulistano. A torcida festejou e se prepara para o próximo duelo, dia 2 de junho, em Bauru. O Jornal da Cultura, edição de sábado, fica por aqui. Em nosso Boa Noite de hoje, deixamos vocês com imagens de um documentário que reúne 4 grandes nomes da cultura brasileira.
Intitulado Três Antônios e um Jobim e realizado há 24 anos, o documentário será relançado agora em DVD e também nos cinemas. Além de presentear o espectador com o brilho da inteligência dos personagens, o filme também faz lembrar que esse país hoje tão massacrado já foi outro no campo da cultura e também da política. Já foi o Brasil de Antônio Calado, Antônio Hauais, Antônio Carlos Jobim e Antônio Cândido, que nos deixou recentemente. Mas também foi o Brasil de Darcy Ribeiro, Oswaldo Aranha, Afonso Arinos de Melo Franco, Santiago Dantas, isso para citar apenas alguns. Jornal da Cultura volta na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo domingo a você.